Meu nome é Dolorice, sou funcionária da Embraer de carreira já há quase 30 anos e sou pesquisadora na Embraer. Inclusive o experimento que vai ser conduzido, está sendo conduzido aqui, é realizado por mim e mais o nosso colega. O Liduíno é o nosso técnico também da Embraer, que fica em Acorizal. Bom, nós vamos tentar aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre mandioca. É pouco tempo, mas vamos lá. Então, como pesquisadores, né, sou eu e o Joadir, que está na outra estação. Nós temos os colaboradores, o Nivaldo e o Wellington Procópio. O Nivaldo é daqui, o Wellington de Tangará da Serra. E hoje os palestrantes sou eu, o Liduíno, e na outra estação o Joadir e o Almir. Bom, nós vamos falar inicialmente sobre a importância da mandioca. Gente, é até difícil falar da importância, porque quem não tem um pé de mandioca plantado em casa? Né? Inclusive, quando a gente muda de um lugar para outro na zona rural, qual que é a primeira cultura que você planta no quintal? Mandioca, né? Porque você pode tirar a qualquer momento um pezinho que você tem ali, é diferente das outras culturas. E também ela é consumida por mais de 50% dos países do planeta, tá? Onde ela alimenta 1 bilhão de pessoas. E ela pode ser usada também, tanto as folhas, o caule e a raiz para alimentação humana e animal. E também ela pode ser usada na indústria, para embalagem, escolas, mineração, na indústria farmacêutica, usada também para xaropes, gelatinas e vitaminas. E é uma cultura que é considerada grande geradora de emprego e renda em função da mão de obra que ela oferece no meio rural. Apesar de que a mandioca ela é uma cultura de originária da amazônica, o Brasil não é o maior produtor. Ele fica em segundo lugar, perdendo para a Nigéria. E, em termos de produção, o Brasil fica em terceiro lugar, perdendo também para a Tailândia. Bom, com relação ao sistema de cultivo, a mandioca ela é semelhante igual às outras culturas. Você tem que escolher uma área de, no máximo, 10% de declividade, de preferência solos mistos, profundos, para que a raiz tenha um bom desenvolvimento, e solos bem drenados para evitar problema de apodrecimento das raízes, porque ela gosta de água, mas não em excesso, né? E solos de boa fertilidade. Apesar da mandioca ela desenvolver em solos fracos, com acidez, o solo de boa fertilidade, a produtividade é bem maior do que em solos fracos, tá? E evitar solos argilosos, compactados e pedregosos, para evitar a raiz torta, a raiz com cinta, entendeu? Isso é muito importante, principalmente para a mandioca de mesa. E o preparo da área, ela é semelhante também às demais culturas. Se for necessário calagem, tem que se fazer calagem, fazer adubação de acordo com a análise de solo. No preparo, a aração aqui a gente está recomendando de 15 a 40, por que 40? Porque quando é um solo que vem sendo usado por vários anos, então dá o problema de pé de grade, aquela compactação. E a raiz da mandioca não desenvolve embaixo. Então, para solos compactados, principalmente, você recomenda uma aração profunda, tá? E realizar as operações todas em nível para evitar problema de erosão. Bom, quando você for plantar, se for mandioca de mesa, a gente tem que olhar muito que material a gente vai utilizar. Primeiramente, nós olhamos sempre aquelas com alto rendimento e ciclo curto para dar o retorno rápido, né? Que é o que a gente precisa. Também evitar plantas que não tenham resistência a pragas e doenças. Por quê? Até porque a mandioca, você não tem produtos químicos, nada que são recomendados para controle, tá? Então, nós temos que fazer a seleção na coleta do material, que seria plantas resistentes. De fácil soltura da película entre a casca e a raiz, quando a película ela sai de forma fácil, né? Principalmente para a indústria, e de fácil cozimento e lenta deterioração após a colheita. Aqui, ó, para mim, o fator principal é o cozimento da mandioca para mandioca de mesa. Porque não adianta nada você ter alta produtividade e na hora de pôr na panela fica lá 30 minutos, 40 minutos e ela não cozinha, tá? Para mandioca de indústria, seria variedades com alto rendimento de raízes e teor de amido, porque o objetivo nosso seria farinha, no caso. Resistência também a pragas e doenças. Raízes lisas e sem cintas, igual aqui essas raízes que tem aqui, ó. E também com a película e entre casca branca. Pega ali, o Liduíno. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que é branco. Você tirou a pelinha de cima e embaixo, é branca. Então, se no processo de fabricação da farinha ficar um pedacinho, não vai estragar a qualidade da farinha. Enquanto que se você pegar o material
que tem essa coloração, ou coloração rosada, se ficar um pedacinho, a farinha fica suja, como diz, né, o ditado popular, tá? E nós temos hoje materiais da polpa de cor branca, amarela e vermelha, tá? A branca todo mundo conhece, a tradicional, e a amarela tem 10 a 15 vezes mais de vitamina A. E as rosadas, elas são ricas em licopeno, que é preventivo contra a doença do câncer. E para alimentação animal, você usa as variedades de raiz, que tem alto rendimento de raiz e parte aérea, alto teor de proteína e baixo teor de ácido cianídrico. O que é esse ácido cianídrico? Alguém já ouviu falar de mandioca amarga ou mandioca brava, né? É que tem, esse ácido ele é tóxico e mata. Então nós temos que observar isso aí, tá? E também nós temos as variedades precoce, semi-precoce e tardia. E para o preparo das ramas para plantio, é aquilo que eu falei, escolher mudas sadias, escolher de plantas sadias, sempre procurando utilizar da parte intermediária da planta, tirar as pontas e o pé. E, daqui um pouquinho, normalmente você usa um pedaço de rama que tenha em torno de 7 a 8 gemas, em torno de 20 centímetros, um palmo mais ou menos, tá? Para garantir a brotação e o estande da mandioca. E o corte também deve ser reto, evitando esse tipo de corte que dá problema de apodrecimento de doença. As ramas também, elas podem ser armazenadas. Se você tem um vizinho que tem rama, mas você não está com a tua área preparada, você pode armazenar em feixes, colocando elas de pé, sempre colocando pé com pé, ponta com ponta, enterradas um pouco e cobrir com palha ou colocar numa sombra, tá? E você pode deixar armazenado no máximo até 60 dias, dependendo do material. A quantidade de ramas, vamos supor, você quer plantar 1 hectare, tá? 1 hectare você precisa de 20% da área de ramas, ou seja, 1 hectare você pode plantar até 5 hectares de área de mandioca. A época de plantio normalmente é de setembro a novembro, que é o início da chuva, porque a mandioca, apesar dela ser resistente à falta d'água, ela necessita de água principalmente nos 5 primeiros meses de vida. É ali que define o desenvolvimento dela e a sua produção. Tá? Mas tem locais que pode ser plantado também de fevereiro a março. E o plantio pode ser manual, mecanizado, e a posição das estacas, ela pode ser na horizontal, pode ser na vertical ou inclinado. Agora, o comum é na horizontal, que é o mais prático, tá? E o espaçamento, gente, ele vai variar de acordo principalmente com o tipo de solo e o objetivo do que você quer plantar. Em plantio simples, normalmente o pessoal usa 1 por 1. Esse experimento aqui está sendo utilizado 1,20 por 80, que dá na base de quase 1 metro quadrado por planta. E também pode ser em filas duplas, quando você vai plantar mandioca consorciado com outra planta, tá? Agora, esse espaçamento aqui também vai depender do objetivo seu. Você quer mais mandioca ou menos mandioca? Dando importância a outra cultura. Então, ele pode ser variável, tá? E também com relação aos tratos culturais... você deve sempre procurar manter a lavoura limpa nos 5 primeiros meses, principalmente de 5 a 6 meses, porque é nessa fase que define a produção, para que não haja competição com o desenvolvimento da mandioca. Fazer o controle de pragas e doenças, que na maioria o controle de pragas é biológico e doença é cultural, e fazer a rotação de cultura para você quebrar o ciclo dessas doenças e pragas. E a colheita, hoje nós já temos colheita semi-mecanizada com trator que tem um afofador, né, que pode facilitar no arranquio, ou manual. E utilizar sempre no prazo de 48 horas. Por quê? Tem material que ele é muito susceptível, ele estraga, ele começa a azular. E aí estragando, você não pode usar mais, nem para consumo in natura, nem para farinha, tá? Mas tem material que resiste mais. Normalmente as raízes de coloração marrom têm uma resistência maior do que as de pele branca. E nós temos aqui... Nessa lateral aqui que vocês estão vendo, é um experimento de mandioca, aqui é de mesa, lá atrás é de indústria, onde nós estamos fazendo também em Acorizal e Tangará da Serra, tá? Onde nós estamos avaliando tudo isso que eu falei para vocês, produtividade, resistência a pragas e doenças, tombamento, e no caso da mandioca de mesa, seria o cozimento e de indústria teor de amido, para ter um bom rendimento. Então nós temos aqui de mandioca de mesa 37 materiais, sendo da Embrapa, materiais coletados dentro do Estado e do IAC, e a mesma coisa para a indústria, onde nós temos também materiais da UNB. Bom, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele se chama Avaliação dos Materiais Genéticos de Mandioca de Mesa e Indústria, onde os pesquisadores direto, sou eu e o Joadir, que está na outra estação,
E nós temos os colaboradores aqui, o Nivaldo e o Wellington de Itangará. E hoje nas palestras, como eu já falei, eu, Joadiro Liduino e o Almir.